Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar fundo num tema que, nossa, movimenta muito dinheiro público no Brasil. Algo como 12% do PIB, né? Pelo menos é o que dizem os dados do Ministério da Economia que a gente viu nas fontes. Estamos falando das contratações públicas. E o nosso foco aqui hoje, pessoal, não é só ficar na teoria, na letra da lei, sabe? É entender como a tal da governança funciona, ou como deveria funcionar, na prática do dia a dia. A missão aqui é explorar os mecanismos, as ferramentas e, claro, os perrengues, os desafios de implementar uma governança que traga de verdade eficiência, integridade e que use bem essa verba toda. Para isso, a gente se baseou em artigos, relatórios do TCU e até uma cartilha bem interessante. Ok, então, para começar, vamos desempacotar isso aí. Quando a gente fala governança nesse contexto, né, nas contratações públicas, o que isso quer dizer, assim, na essência? Essa é a base de tudo, né? É crucial entender isso. Pensa assim, não é só comprar bem, não é só achar o menor preço. É garantir que todo o processo de contratação, do início ao fim, esteja alinhado com os objetivos maiores daquele órgão público. O próprio TCU, o Tribunal de Contas da União, e também a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, eles definem governança como um conjunto de mecanismos. Que mecanismos? De liderança, de estratégia e de controle. A meta final é poder avaliar, direcionar e, claro, monitorar como as compras são gerenciadas, sempre buscando agregar valor para o cidadão e, importantíssimo, manter os riscos sob controle. Então quer dizer, não é só um checklist de regras a seguir, tem que ter uma estratégia por trás, um direcionamento. Certo. E quais seriam, assim, os grandes objetivos dessa estratégia de governança? Exatamente, é estratégia pura. E a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, e outras normas, tipo a Portaria 8678 da SEGES, deixam isso bem claro. Basicamente, a gente pode pensar em 4 alvos principais. Primeiro, conseguir a proposta mais vantajosa. E olha, não é só o preço inicial, tá? É olhar o custo total daquilo ao longo do tempo, o ciclo de vida completo. Segundo, garantir tratamento isonômico, ou seja, uma competição justa para todo mundo que quiser participar. Terceiro, evitar desperdício, né? Coisas como sobrepreço, preço que não dá para executar ou o famoso superfaturamento, fechar essas torneiras. E quarto, que é bem estratégico, usar esse poder imenso de compra que o Estado tem para incentivar a inovação e também o desenvolvimento nacional sustentável. É fazer o dinheiro público trabalhar para o futuro do país. Faz sentido. Objetivos bem claros e importantes. Mas o que sustenta isso no dia a dia? Quais são, digamos, as regras do jogo, os princípios que guiam essa governança? Boa pergunta. O Decreto 9.203, lá de 2017, que trata da governança no governo federal, ele dá uma bússola excelente para a gente. São 6 princípios-chave. Primeiro, a capacidade de resposta. O órgão tem que ser ágil, tem que responder às demandas de forma clara. Segundo, integridade. Isso é fundamental. Colocar o interesse público sempre na frente, agir com ética. Terceiro, confiabilidade. Agir de forma consistente, previsível, alinhada com a missão do órgão. Quarto, melhoria regulatória. Quer dizer, tomar decisões com base em evidências, em dados e ouvir a sociedade, as partes interessadas. Quinto, prestação de contas e responsabilidade. O famoso accountability, né? Quem faz tem que se responsabilizar. E sexto, transparência. Permitir o acesso à informação, facilitar o controle pela sociedade. Isso é crucial. E a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, como é que ela pegou esses princípios e transformou em algo mais concreto, mais palpável para os gestores públicos? Olha, ela foi um divisor de águas nesse sentido, porque ela realmente internalizou esses conceitos. Por exemplo, um ponto muito importante, ela colocou a responsabilidade pela governança diretamente na alta administração do órgão. Então não dá mais para empurrar a responsabilidade, né? Exato. Acabou não é comigo. A lei agora exige processos bem definidos, estruturas organizacionais adequadas, exige gestão de riscos e controles internos fortes, robustos.
E a transparência, que a gente falou, virou regra de ouro, com ferramentas práticas como o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Aquele portal que centraliza tudo, né? Esse mesmo. A ideia é centralizar as informações das licitações do Brasil todo, ali para facilitar o acompanhamento por qualquer cidadão, pela imprensa, pelos órgãos de controle. E um ponto assim nevrálgico, a lei tornou a gestão de riscos uma prática contínua e permanente. O artigo 169 deixa isso bem claro, não é algo para fazer uma vez só. Entendido. Então a Lei 14.133 realmente coloca a governança no centro e essa gestão de riscos contínua vira peça-chave. Isso parece, assim, fundamental, mas também deve dar um trabalho, né? Como é que um órgão público, na prática, tira isso do papel? Você mencionou o exemplo do TJDFT, nas fontes, né? Exatamente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E o ponto-chave que eles mostram, e que vale para todo mundo, não é só fazer para cumprir a lei, é entender que toda contratação, da compra de caneta até uma obra gigantesca, tem riscos. Riscos que podem ferrar com aqueles objetivos que a gente falou. A vantagem, a isonomia, evitar sobrepreço. A cartilha deles, que está alinhada com diretrizes do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mostra bem essa aplicação prática e ela é baseada numa norma internacional bem conhecida, a ISO 31000, que é sobre gestão de riscos. Certo. E como funciona esse processo de gerenciar riscos? Assim, de forma mais resumida, sem entrar em todos os detalhes técnicos da norma. Mas qual é a lógica por trás? A lógica é a de um ciclo, sabe? Um ciclo contínuo. Primeiro, você precisa entender o contexto. O que a gente quer com essa contratação específica? Quem são as partes interessadas? Quais são as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para essa compra? É fazer um diagnóstico. Depois vem a identificação dos riscos. O que pode dar errado? Quais são as possíveis causas para isso dar errado? E se der errado, quais as consequências? O TJDFT, por exemplo, mapeou riscos bem específicos para cada fase. Riscos no planejamento, riscos na hora de selecionar o fornecedor, riscos durante a gestão do contrato e até riscos ligados à integridade, tipo fraude, corrupção. Bem detalhado, então. Sim, aí com essa lista de possíveis problemas na mão, vem a análise e a avaliação. Qual a chance, a probabilidade de cada risco acontecer? E se acontecer, qual o tamanho do estrago, o impacto? Multiplicando um pelo outro, você tem o nível do risco. Aqui é importante diferenciar o risco bruto, inerente, daquele risco que sobra depois que você considera os controles que já existem. O risco residual. Isso ajuda a priorizar onde você tem que focar seus esforços, né? E como priorizar? Uma ferramenta visual que ajuda muito é a matriz de riscos. Ela cruza probabilidade e impacto e classifica os riscos tipo em baixo, médio, alto, extremo. Aí você sabe quais são os mais críticos. Eles até mencionam na cartilha o conceito de cisne negro, que são aqueles eventos super raros, imprevisíveis, mas com um impacto devastador se acontecerem. Entendi. E depois de saber quais são os riscos mais importantes, o que se faz? Aí vem a parte da ação, que é o tratamento do risco. O que fazer com aqueles riscos que foram priorizados como altos ou extremos? As opções variam. Você pode decidir aceitar o risco, se ele for baixo e o custo de tratar for maior que o benefício. Pode evitar, tipo mudando o plano para não correr aquele risco. Pode mitigar, que é a mais comum, tomar ações para reduzir a probabilidade de acontecer ou para diminuir o impacto se acontecer. Ou pode até compartilhar o risco, por exemplo, fazendo um seguro. E para riscos positivos, as oportunidades, a lógica é parecida. Aceitar, explorar, melhorar ou compartilhar. Isso não para por aí, né? Você falou que é um ciclo. Exatamente. Não adianta fazer isso uma vez e guardar na gaveta. É fundamental monitorar tudo isso constantemente. Os riscos mudam, os controles podem falhar e também é preciso comunicar. Tem que ter um fluxo constante de informação entre todas as partes interessadas sobre os riscos, as ações, os resultados. É um processo vivo. Faz todo sentido ser um ciclo, realmente.
E para organizar essa montanha de informação toda, qual é a ferramenta principal que o TJDFT usa que você mencionou? A ferramenta central que eles destacam e que é muito útil é o mapa de riscos. Pensa nele como um painel de controle daquela contratação específica. Um painel. O que ele mostra? Ele consolida as informações mais importantes. Qual é o risco, quais suas causas, quais as possíveis consequências, quais controles já existem para tentar evitar ou diminuir esse risco, qual a análise de probabilidade e impacto, mostrando o nível de risco residual, já considerando os controles, qual foi a resposta definida para aquele risco, aceitar, mitigar, etc. E, muito importante, qual o plano de ação para tratar os riscos mais altos. Esse plano de ação tem que ter o que fazer, quem é o responsável por fazer e até quando tem que ser feito. Idealmente, o mapa de riscos inclui até indicadores-chave, os KPIs, para a gente poder acompanhar se as ações de tratamento estão funcionando mesmo. Entendi. E como eles decidem quais riscos precisam de ação urgente e quais podem ser, digamos, tolerados? Existe um limite para isso? Sim, existe. Isso é definido pelo que a gente chama de apetite a risco da organização. Cada órgão define o seu. O TJDFT, por exemplo, estabeleceu que ele aceita riscos classificados como baixos ou médios, desde que eles não comprometam os objetivos principais da contratação. Já os riscos classificados como altos ou extremos, esses precisam ser tratados, tem que ter um plano de ação. A única exceção é se o custo para tratar esse risco for totalmente desproporcional ao benefício que se espera. Mas mesmo nesse caso, a decisão de não tratar precisa ser muito bem justificada e aprovada por uma instância superior. É uma forma de equilibrar o controle com o pragmatismo, né? Não dá para querer risco zero em tudo. Entendi. É um balanço necessário. E você mencionou os controles, que ajudam a reduzir os riscos. Como eles funcionam na prática? Tem tipos diferentes? Basicamente, a gente pode pensar em dois tipos principais de controles. Os controles preventivos, como o nome já diz, tentam evitar que o problema aconteça. Eles atuam nas causas do risco. Por exemplo? Exemplos práticos que o TJDFT usa. Ter uma estrutura de governança bem definida, com papéis e responsabilidades claros, usar formulários e modelos padronizados para guiar o processo de contratação, evitando erros, investir em capacitação contínua dos servidores que trabalham com licitação. Tudo isso ajuda a prevenir problemas. E o outro tipo? O outro tipo são os controles contingenciais ou detectivos corretivos. Eles são o plano B, entram em ação depois que o problema já ocorreu, para tentar minimizar as consequências, para detectar o erro ou para corrigir a rota. Exemplos seriam aplicar as multas e penalidades que estão previstas no contrato se o fornecedor falhar, ter que fazer uma contratação emergencial para não parar um serviço essencial se o fornecedor principal der problema, ou identificar e corrigir informações erradas que foram lançadas nos sistemas. Fica bem claro, então, que a gestão de riscos é um pilar central dessa nova abordagem. Mas a Lei 14.133, ela trouxe outras ferramentas para reforçar essa governança na prática, além da gestão de riscos? Sim, trouxe outras ferramentas bem importantes. Um destaque grande vai para os programas de integridade, que o pessoal chama mais de compliance, né? Compliance. A gente ouve falar bastante disso no mundo corporativo. Como funciona no setor público? A lógica é parecida. São mecanismos, políticas, procedimentos que as próprias empresas criam internamente para prevenir, para detectar e para remediar atos ilícitos, especialmente corrupção, fraude, suborno, essas coisas. E a nova lei deu um empurrão enorme para que as empresas que contratam com o governo adotem esses programas. Um empurrão, como assim? Que tipo de incentivo a lei deu? De várias formas, na verdade. Primeiro, tornou o programa de integridade obrigatório para contratos de grande vulto. Na lei original era acima de 200 milhões de reais. Quer dizer, para ganhar um contrato desses, a empresa tem que ter um programa. Segundo, colocou a existência de um programa de integridade como critério de desempate nas licitações. Imagina duas empresas empatadas. Aquela que tiver um programa robusto pode levar o contrato. Isso faz toda a diferença. Nossa, vira uma vantagem competitiva mesmo. Exatamente. E tem mais. A lei também exige o programa como condição para reabilitar uma empresa que tenha sido punida por alguma irregularidade grave.
Para ela poder voltar a contratar com o governo, ela precisa mostrar que implementou ou melhorou seu programa de integridade. Ou seja, ter um programa desses deixou de ser só uma questão de imagem, de ser ético, e passou a ter implicações bem práticas e financeiras para as empresas. É um diferencial competitivo e, em alguns casos, uma exigência mesmo. E outra ferramenta essencial que a gente não pode esquecer são os indicadores de desempenho. A gente até mencionou que eles podem estar lá no mapa de riscos, né, para acompanhar as ações, mas eles vão além disso. Para que mais eles servem? Servem para monitorar se a governança como um todo está funcionando, se as contratações estão sendo eficientes, se os prazos estão sendo cumpridos, se os objetivos estratégicos estão sendo alcançados. O próprio TCU usa um monte de indicadores para avaliar o desempenho dos órgãos públicos nessa área. E o TJDFT, naquele exemplo, acompanha indicadores específicos do seu plano de logística sustentável. Aquela máxima, né? Sem medir, você não gerencia, não melhora. Temos, então, gestão de riscos robusta, programas de integridade sendo incentivados, indicadores para medir o desempenho, um arsenal bem interessante de ferramentas. Mas aí, descendo para a nossa realidade brasileira, né? Com essa diversidade enorme de municípios, órgãos com estruturas tão diferentes, quais são os grandes nós, os desafios para fazer tudo isso funcionar de verdade no dia a dia? As fontes que a gente analisou apontam vários problemas, não é? Apontam muitos e são desafios bem concretos, bem do chão de fábrica mesmo. Um clássico, infelizmente, ainda é a falta de planejamento adequado das contratações. Muita coisa ainda feita na correria, sem pensar direito no que se precisa, quando se precisa, como se vai contratar. Muitas vezes isso vem da falta de conhecimento técnico específico dos servidores sobre aquele objeto que vai ser contratado, ou então de uma comunicação ruim entre as áreas que precisam trabalhar juntas. O jurídico não conversa direito com a área técnica, que não conversa com a área de compras, e aí o processo já começa torto. Essa questão da falta de planejamento parece ser a raiz de muitos outros problemas que vêm depois, né? Sem dúvida alguma. Outro desafio que persiste, apesar de a legislação tentar ajudar, é garantir a participação efetiva das micro e pequenas empresas, as MPS. A lei dá um tratamento favorecido para elas nas licitações, tem cotas, preferência no desempate, mas, na prática, a burocracia para juntar toda a documentação, os custos para preparar uma proposta competitiva, a complexidade de alguns editais, tudo isso ainda acaba sendo uma barreira enorme para os pequenos empresários. E isso é ruim porque limita a competição e também o potencial de desenvolvimento local que essas compras poderiam gerar. E aquela questão das compras sustentáveis, que também é um objetivo da lei. Isso está funcionando bem na prática? Incluir critérios de sustentabilidade de forma eficaz no edital. Esses critérios podem ser vagos, difíceis de medir ou de verificar depois. Além disso, o mercado fornecedor nem sempre está preparado para atender a essas exigências ambientais ou sociais. E ainda existe, por vezes, uma interpretação um pouco limitada do princípio da economicidade, sabe? O gestor fica com medo de contratar algo que não seja o mais barato na hora da compra, mesmo que a opção sustentável seja melhor a longo prazo ou traga outros benefícios. Falta mudar um pouco essa mentalidade. Entendo. E a questão da estrutura e do pessoal qualificado, especialmente fora dos grandes centros urbanos, das capitais? Esse é um ponto crítico que as fontes destacam bastante, principalmente quando a gente olha para a realidade dos municípios menores. Muitas vezes falta gente especializada em licitação e contratos, as estruturas de controle interno são muito frágeis, quase inexistentes, e o investimento em capacitação contínua do pessoal é baixo ou nem acontece. Para superar isso, não tem mágica. O caminho passa por padronizar processos, talvez usando modelos da AGU, criar manuais operacionais claros, investir pesado e continuamente em treinamento e, claro, usar a tecnologia. Sistemas de compras eletrônicas integrados, governo eletrônico, tudo isso pode ajudar a dar suporte, aumentar a eficiência e até suprir um pouco a falta de pessoal. Sem esse investimento em estrutura, gente, tecnologia, a lei, por melhor que seja, corre o risco de ficar só no papel em muitos lugares. Com tantos desafios assim, a pergunta que não quer calar é: tá, mas então quem garante que essas práticas estão sendo seguidas? O papel dos órgãos de controle se torna ainda mais crucial nesse cenário, né? Como é que a Lei 14.133 organiza essa função de controle?
Ela organiza de uma forma bem interessante. Ela adota formalmente um modelo que já é bem conhecido no mundo da auditoria e da gestão de riscos, que é o modelo das 3 linhas. Ele é recomendado internacionalmente pelo Instituto de Auditores Internos, o IA. A ideia básica é distribuir as responsabilidades de controle em camadas diferentes, mas que se complementam. 3 linhas. Como funciona isso na prática? Quem faz o quê? Bom, a primeira linha de defesa, digamos assim, é quem está lá na operação, na linha de frente. São os gestores que planejam a compra, os pregoeiros que conduzem a licitação, os fiscais que acompanham a execução do contrato, quem autoriza os pagamentos. Eles são os primeiros e principais responsáveis por aplicar os controles no dia a dia e por gerenciar os riscos da sua área. A segunda linha funciona como um suporte e um supervisor da primeira. São unidades dentro do próprio órgão que têm uma função mais especializada em controle ou assessoramento. Por exemplo, assessoria jurídica, a unidade de controle interno do próprio órgão ou até unidades específicas focadas em gestão de riscos e compliance, como a gente viu no exemplo do TJDFT. Eles ajudam a definir as regras do jogo, a monitorar se a primeira linha está cumprindo, a orientar, a desenvolver melhores controles. Certo. E a terceira linha, quem seria? A terceira linha é quem oferece uma avaliação independente e objetiva sobre todo esse sistema de governança e controle interno. No Brasil, essa linha é composta principalmente pelo órgão central de controle interno do Poder Executivo, que no nível federal é a Controladoria Geral da União, a CGU, e de forma muito relevante pelos tribunais de contas, como o TCU, no âmbito federal, e os TCS e TCMs nos estados e municípios. Eles têm a função de verificar se as 2 primeiras linhas estão funcionando bem, se a governança como um todo é eficaz, se os riscos estão sendo bem gerenciados. E fazem isso com autonomia, com um olhar mais amplo sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a eficiência do gasto público. E qual a principal diferença na prática entre o controle que o próprio órgão faz, o controle interno das linhas 1 e 2, e o que o Tribunal de Contas faz, o controle externo da linha 3? A diferença fundamental está na localização e na autonomia. O controle interno, como o próprio nome sugere, acontece dentro da estrutura do próprio órgão ou poder que está sendo controlado. Faz parte da gestão. Já o controle externo é exercido por um órgão de fora, autônomo, que é o Tribunal de Contas. Ele não pertence à estrutura que está fiscalizando e, constitucionalmente, auxilia o Poder Legislativo nessa função de controle. O foco dos tribunais de contas é bem amplo, né? Eles olham desde a legalidade dos atos, a conformidade com as normas, até a eficiência da gestão, os resultados alcançados, usando ferramentas como auditorias, inspeções e o julgamento das contas dos administradores públicos. Mas um ponto importante que tanto a Lei 14.133 quanto as fontes que a gente leu reforçam é a necessidade de integração e colaboração entre o controle interno e o externo. Eles não podem ser vistos como coisas separadas. Integração, como assim? A própria lei prevê situações onde o controle interno e externo têm papéis complementares ou até que se sobrepõem. Por exemplo, na fiscalização dos programas de integridade das empresas ou na verificação da ordem cronológica dos pagamentos. O artigo 170, parágrafo 4º, fala sobre representações que podem ser feitas tanto ao controle interno quanto ao Tribunal de Contas. Por isso, é essencial que eles conversem, que troquem informações, que alinhem suas atuações. Para quê? Para evitar trabalho duplicado, para otimizar os recursos de controle e principalmente para não gerar orientações contraditórias que deixam o gestor público completamente perdido sem saber a quem seguir. Essa relação entre quem faz a gestão e quem controla, especialmente com os tribunais de contas, que têm esse poder maior, ela é sempre tranquila, harmônica? As fontes que a gente viu chegaram a tocar em algum ponto de tensão aí. Sim, tocaram num ponto bem delicado, que alguns autores chamam de cultura do medo ou até de apagão das canetas. Apagão das canetas, o que é isso? É o receio, o medo mesmo que alguns gestores públicos têm de tomar decisões, principalmente aquelas decisões mais complexas, mais inovadoras ou que envolvem algum risco. Por quê?
por medo de serem responsabilizados lá na frente pelos órgãos de controle, especialmente pelos tribunais de contas. Ué, mas isso não cria um paradoxo? A gente quer gestores eficientes, que inovem, que resolvam problemas, mas, ao mesmo tempo, o medo de uma canetada futura, do controle, pode acabar paralisando o cara. Exatamente esse é o paradoxo. A responsabilização é fundamental, é um pilar da República, ninguém discute isso. O gestor que erra, que desvia, tem que ser punido, mas quando essa responsabilização é percebida pelos bons gestores como algo excessivamente punitivo, ou que vem muito tempo depois, ou que não leva em conta o contexto real, as dificuldades, as informações que ele tinha na hora de tomar a decisão, aí sim ela pode ter um efeito colateral muito ruim, que é inibir a boa gestão, a inovação, a busca por soluções eficientes. Uma das fontes até lembra a importância de uma mudança que teve na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. O artigo 22 agora exige expressamente que os controladores considerem as circunstâncias práticas que levaram o gestor a tomar aquela decisão. É uma tentativa de buscar um equilíbrio mais justo entre a necessidade de controle e o incentivo à boa administração pública, que toma decisões difíceis todo dia. Nossa, muito interessante essa discussão. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, o que tudo isso significa, né? Olhando para todo esse material, fica muito claro para mim que governança em contratações públicas não é de jeito nenhum só mais burocracia. É sobre ter estruturas que realmente funcionem, como esse modelo das 3 linhas de controle que você explicou. É sobre usar ferramentas práticas no dia a dia, como os mapas de risco, para antecipar problemas e incentivar a integridade nas empresas via programas de compliance. E talvez o mais importante de tudo é encarar de frente os desafios reais que a gente tem no Brasil. A necessidade de capacitar melhor as pessoas, de planejar direito às compras, de incluir de verdade as pequenas empresas, de implementar a sustentabilidade. Perfeito. Acho que a mensagem central que fica de todas essas fontes é que investir em governança não é gasto, é um investimento com retorno altíssimo. Uma governança bem aplicada, bem implementada, gera eficiência, evita desperdício de dinheiro público, promove a integridade, aumenta a transparência para os cidadãos e, no fim das contas, ajuda o órgão público a cumprir melhor a sua missão, a entregar mais valor para a sociedade. É fazer o dinheiro dos nossos impostos render mais em benefícios reais para todo mundo. Exatamente. E aí, para a gente fechar com uma reflexão final para o nosso ouvinte. Várias das fontes que a gente usou mencionam o potencial enorme da tecnologia nesse processo todo. Falam de sistemas como o compras.gov.br, o antigo Comprasnet, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, e até tecnologias mais específicas como o BIM, para modelagem de informação na construção civil. Olhando para o futuro, como será que a tecnologia, e aí pensando até mais longe, talvez em inteligência artificial, poderia ser ainda mais explorada para turbinar essa governança? Será que ela pode ajudar a automatizar mais controles, a facilitar radicalmente o planejamento das compras, a analisar grandes volumes de dados para pegar fraudes mais rápido e realmente ajudar a transformar as contratações públicas num motor de valor e de desenvolvimento sustentável para o Brasil? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar.